gráfico, né? Agora é só a questão de resolução. Então a gente vai falar a respeito da aula de resolução de gráficos. Resolução de gráficos. Aí a gente vai falar da parte 2, ok? Então, olha só, nós temos aqui um histograma, a gente vai montar um histograma, certo? Que vai resultar em um polígono de frequência, ok? Isso vai resultar num polígono de frequência. Esse é nosso objetivo. Primeiro passo, vamos construir o nosso gráfico aqui do lado, certo? Com as informações que eu tenho na minha tabela. Então, está aqui o meu gráfico, certo? Deixa eu fazer uma setinha aqui. E esse gráfico, nós vamos colocar o nosso polígono de frequência. Ok, gente? Deixa eu só preencher ele aqui, ficar bonitinho. Tá. Aqui eu vou colocar a minha frequência. A frequência FI, que é a quantidade de pessoas. Tá? Então, deixa eu só escrever aqui, ó. Quantidade de pessoas. Ok? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir isso aqui em 5 partes iguais. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 partes iguais. Essas 5 eu vou fazer de 4 em 4, tá? Então vamos colocar aqui de 4, não, de 2 em, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10. Pode ser de 2 em 2. Então vou colocar aqui. Só um minuto. 2, 4, 6, 8, 10. Que 10 é o meu maior número. Certo? Aqui eu vou distribuir, né? A minha frequência aqui vai até o 40. Então, nós vamos distribuir aqui de 5 em 5. Pode ser também, né? Para chegar até o final aqui, de 5 em 5. Então, deixa eu só pegar mais um. Vamos lá. Então, a primeira frequência. Vamos colocar aqui como se eu encolhesse um pouco essa minha frequência aqui, né? Aqui eu tenho, no caso aqui, as idades, né? Então eu encolhesse um pouco a idade aqui, idades, certo? Então aqui vai ser a minha, só para ficar melhor, idade. Beleza, deixa eu apagar aqui, diminuir essa minha borracha, que está muito grande. Que vai ser a minha idade. Senhores, na sequência, colocando aqui as minhas idades, eu andei um pouco aqui e vou começar do 20. Tá? Começar do 20, ou seja, e vou colocando de 4 em 4. 20. Aqui é o 24. Aqui é o 28. Aqui nós vamos colocar o 32. Aqui nós vamos colocar
o 36. E aqui, por último, nós vamos colocar o 40. Se nós observarmos aqui, o primeiro intervalo, o 20 entra, mas o 24 não entra. Então, vai de 20 a 24. Né? Ó, vamos observar aqui que vai do 20 até o 24. Ó, do 20 até o 24. Certo? Então, o que acontece? E tem quanto? Qual é a frequência? A frequência é 4. Então, do 20 até o 24, a frequência é 4. Aí. Certo? E do 24, agora entre o 24 até o 28, a frequência é 6. Então, aqui, a frequência já é 6. A frequência já é 6. Ok? Aqui a frequência é 6. Certo? Do 28 até o 32, a frequência é 10. Do 28 até o 32, a frequência já é 10. Até o 32, a frequência vai lá em cima. É 10. Ok? E aqui já é 10. Certo? Deixa eu só colocar um pouquinho mais em cima. Olha aí. 10. Muito bem. Agora, do 32 até o 36, 32 até o 36, a frequência é 8. Tá aqui, ó. A frequência, vamos pegar aqui em linha reta, ó, é 8. Certo? E do 36 ao 40, a frequência é 3. Então, eu vou medir mais ou menos aqui no meio, ó. Tá? Entre 4 e 3. Entre 2 e 3. Entre 2 e 4 é 3. Mais ou menos aqui no meio. Certo? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Pronto. Pronto. Então, o que acontece nesses polígonos? Esses polígonos, cada espaço desse, cada intervalo desse, né, eles têm o ponto médio. Então, por exemplo, nós vamos ter o ponto médio aqui, ó, certo? Nós vamos ter o ponto médio aqui, nós vamos ter o ponto médio aqui, nós vamos ter um ponto médio aqui e um ponto médio aqui. Aqui também, nesse intervalo imenso, nós teremos um ponto médio e aqui também nós teremos, do 40 ao 44, nós teremos um ponto médio. Agora, a ligação desses pontos médios, quando eu ligo esses pontos médios, eu terei um outro gráfico que a gente chama de polígono de frequência. Certo? Pronto aí. Polígono de frequência. O que está de vermelho, né? O que está de vermelho é o quê? O que está de vermelho é o histograma. De vermelho
a gente chama de histograma. E o que está de azul, a gente chama de polígono de frequência. Polígono de frequência. Ok? Então, resolvida aí a nossa primeira questão. Do histograma terminamos em polígono de frequência. Agora nós vamos falar do gráfico de ogiva. Para tanto, nós vamos copiar aqui esse mesmo gráfico. Vamos utilizar esse mesmo gráfico aqui, né? Com alguns detalhes. Então, vou fazer aqui uma pequena recortagem dele aqui, certo? Para a gente aproveitar esse gráfico aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ele aqui. Vamos colocar um pouco mais para baixo. Deixa eu subir aqui, né? E vamos colocar ele um pouco mais para baixo aqui. Que dá pra gente já resolver. Deixa eu ver se eu consigo apagar algumas coisas. Não, eu não consigo apagar. Então, vamos refazer ele novamente. Vamos refazer. Atenção. Tá aqui ele aqui. Rapidinho a gente faz esse gráfico aqui que nós chegamos ao final. Puxa aqui. Deixa eu engrossar um pouco. Vamos puxar aqui. Gráfico de ogiva. Tá aqui. Pronto. Aqui eu tenho os meus valores normais da minha tabela que está aqui, ó, certo? Nós temos o 20, então vamos colocar aqui o 20, né? Mesmo sistema. O 20, o 24, o 28, o 32, né? O 20, o 24, o 32, o 36 e o 40. Certo? Muito bem. Mas para mim fazer o gráfico de ogiva, já está copiado aqui, eu tenho que fazer a minha frequência acumulada, né? O que é a minha frequência acumulada? Eu vou colocar a minha frequência acumulada aqui do lado, certo? Vamos colocar a minha frequência aqui do lado, vou criar mais uma tabela aqui e vou colocar a minha frequência acumulada aqui do lado. Deixa eu apagar esse. Muito bem. A frequência acumulada. Então, vai ser aqui. Frequência acumulada é representado pelo Fzão. Frequência acumulada. Certo? A primeira eu repito, que é 4. E aí, já ensinei vocês, é só somar. 4 mais 6, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 8, 28. E 28 mais 3, 31. Certo? Que vai dar o mesmo resultado que eu somar aqui, ó. Certo? 4 mais 10, 4 mais 6, 10. 10 mais 10, 20. 28, 31 também. Então, bateu, né? Isso quer dizer que tá certo aqui. Beleza? Aí, esses valores aqui, né, eu posso jogar lá no meu gráfico.
4, 10, 20, 28 e 31. Voltando para o meu gráfico lá, certo? Só que, eu observando a minha frequência aqui, eu vou colocar que aqui do lado aqui vai ser a minha frequência, né? Frequência acumulada. Nós vamos colocar de 10 em 10. Vamos colocar de 10 em 10. Então eu tenho aqui 10, tenho aqui 20, eu tenho aqui 30, eu tenho aqui 40, né? 30 e 31 vai ficar nesse espaço aqui. Agora é só eu fazer minha ligação dos pontos, né? O que vai acontecer? Vou usar aqui um amarelinho bem fininho. O 20. Né? Se eu observar na minha tabela aqui, o primeiro ponto é 20, né? Ele vai se ligar, começa do zero. O 20 é o primeiro ponto e vai até o 24. Então, o ponto vai ser exatamente no zero. Vamos colocar os nossos pontos de preto. Aqui. Então, o primeiro ponto vai ser onde começa, no zero. Agora o 24, ele vai lidar com quem? O 24, certo? Ele vai até o acumulado dele é quanto? É 4. Então, o 24, o acumulado dele é 4. O 24, o acumulado dele é 4. 4 está mais um pouco embaixo aqui, ó. Então, o 24, certo? O acumulado dele vai ser abaixo de 5 aqui, ó. Então, o ponto dele de preto está aqui, ó. Certo? Muito bem. O 28, se eu olhar na minha tabela, certo? O 28, o acumulado dele é 10. Né? O 24 é 4. O 20 começa do zero. O 28 é 10. Então, o 28 será 10. Vamos lá. 28, 10. O pontinho aqui, 28 é 10. Então, vamos fazer o pontinho de preto aqui, ó. 10. Beleza. E o 32, olhando na minha tabela, essa é ogiva, né? Nós estamos estudando o quê? Deixa eu só escrever aqui. Gráfico, né? Gráfico ogiva. Vocês vão ficar meio preocupados com esse nome aqui, mas ele tem um outro nome mais conhecido, que vocês conhecem, que no final eu vou revelar. Então, o 28 é com 10 e o 32 com 20. Vamos fazer a ligação do 32 com 20. 32, nós vamos ligar com 20. 32 com 20. Aqui. 32 com 20. Vamos marcar o pontinho aqui. 32 com 20. E é o 32. Aqui é 36. Deixa eu só... Esqueci de colocar o 36 aqui. Vamos colocar o 36. Né? O 36, nós vamos ligar com o 28. Que é abaixo do 30, um pouquinho aqui, ó. É um pouco abaixo do 30, certo? É um pouco abaixo do 30. Então, vamos lá. O 36 é no 28, aqui, que é um pouco abaixo do 30. Aqui, ó, um pouco. Deixa eu só ajeitar aqui, ó, um pouco abaixo do 30. Aí, ligar com o 36.
Aí a ligação. Agora vamos fazer o pontinho. Muito bem. O último é o 40, que vai dar no 31, que é um pouquinho acima. O 31 é um pouquinho acima, muito pouco mesmo. Esse é o 31. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar em linha reta, que fica melhor. Então tá aqui, 31, um pouquinho acima. Liga lá com o 40. Aí. Agora é só colocar o pontinho. Muito bem. O gráfico de ogiva vai ser a ligação desses pontos. Esse vai ser o meu gráfico de ogiva, que é a ligação desses pontos. Vamos fazer de verde aqui. Olha aí. Basta eu ligar esses pontos. Tá aí. Gráfico de ogiva, né? Conhecido também como gráfico de linhas. Eu disse que ia revelar no final, ó. É conhecido também, certo? Como, vulgarmente, como gráfico de linhas. Gráfico de ogiva, gráfico de linhas. Ok, gente? Então, era isso aí, a nossa aula, tá? Nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, né?